Então, boa noite a todos, todas aqui presentes mais uma vez, né? A gente está numa sala aqui de reunião online, desse projeto de extensão chamado Dialogia, proposta de interação sobre ideias, forças da docência, onde a gente tem um curso de formação continuada em Mesquita, na Baixada Fluminense, trabalhando com os professores do 3º ao 5º ano. Hoje a gente abre o nosso 3º módulo, né? Nós já conversamos sobre infância no 1º módulo, depois sobre currículo e avaliação no 2º módulo. Cada módulo tem sempre 2 encontros, né? Esse encontro de hoje a gente costuma fazer presencialmente, e por motivos aí de fechamento de bimestre, festa junina, muitas coisas que estão acontecendo no município, né, de Mesquita, a gente está fazendo aqui uma adaptação para esse encontro online, para não perder, né, a oportunidade de estar juntos, ainda que seja por esse caminho aqui da tela, né? Estaremos de volta em Mesquita presencialmente em agosto, começando o 4º módulo. Mas para hoje, a gente tem um convidado especial, né, que vocês já conhecem, já estiveram. Acho que a Ana caiu. Acho que a Ana e Luiz caíram. Todos caímos? Acho que foi você e Luiz, Ana, juntos. Eu caí. Estou levantando aqui, hein? Então, eu não sei até onde vocês me ouviram, eu estava apresentando o Luiz. Deixa eu ver se ele volta, né? Eu vi tudo apagar aqui de repente. Tem gente aguardando. Letícia, eu coloquei você como administradora junto comigo da sala e você também pode liberar as entradas, tá? Caímos, né? Isso. E vamos voltando. As pessoas estão voltando devagarinho. Vou esperar o professor Luiz Paulo voltar. Enquanto isso, eu posso ir falando para vocês, né, que a gente tem colocado sempre uma foto no Instagram do Dialogia, e também colocamos esses nossos encontros, que a gente chama de roda de conversa, lá no YouTube, né? Então, já temos 3 encontros lá. Vocês podem acessar se quiserem, né? Estão todos lá no YouTube. Então, nós caímos no exato momento que eu estava apresentando o professor Luiz. Tomamos um tombão, né, Luiz? Eu e você. A sala ficou, só nós 2 que caímos. Então, o professor Luiz Paulo Borges, ele é professor da UERJ, como todos nós, né, nossos professores, atua no CAP UERJ, ele é professor e doutor em educação também. E é com muito prazer que eu passo a fala agora para ele. O tema desse módulo é o erro como potência de aprendizagem, né? Então, a gente vai pensar nessa perspectiva do erro, né? Erro que crianças cometem, que fazem a gente pensar, né, sobre o que elas já sabem, o que não sabem. Então, Luiz, muito obrigada pela sua participação com a gente. Mais uma vez, o Luiz não perde nada, ele está sempre com a gente, né? Hoje seria ele e Maíra, mas a Maíra, ela está em um outro momento, e eu vou deixar que ele fale, tá bom? Muito obrigada, Luiz. Oi, pessoal, boa noite. Eu caí, eu tô que nem na pandemia, né? Eu caí, mas eu voltei. Aí eu tô aqui, mudei aqui o computador de lugar, porque eu
para saber se era internet, né? Isso. A Maíra Então, conseguiu chegar, ó. a Maíra está aqui, ela Tá está bom. digitando, só que eu não sei se ela vai entrar, não vai, Tá. aí Fica à vontade, Maíra. quer Eu já falar, te fica à agradeço por vontade. estar conosco. A Maíra estava no evento com o reitor lá em Nova Friburgo, então, né, essa correria que a gente está fazendo mil coisas. Mas eu quero começar agradecendo a toda a equipe do Dialogia, né, eu acho que as professoras de Mesquita, e dizer que a gente vai partilhar algumas questões aqui. Eu acho que eu espero que vocês não me deixem só. Podem perguntar, interagir. Eu vou tentar dar conta de ler aqui o chat, mas é legal também falar, né? Trocar essa bola. Concordo com a Ana, a gente queria estar muito lá, né, Ana, presencialmente, mostrando os trabalhos, mas a gente tenta fazer o possível, porque a gente acredita, né, nessa educação pública e nas formações, né, que a gente vai tendo ao longo da jornada. E aí a proposta de hoje é pensar, deixa eu só ver aqui, Nathalie. A Nathalie vai me ajudar, né? Vai passar, só que deixa eu só aumentar, porque eu tô a pessoa assim. Ah, tá. A Nathalie. Não, é porque minha tela estava pequena, aí eu só reformulei aqui. A gente vai trabalhar com a proposta da apresentação, que é o erro como potência de aprendizagem. Então, eu sou responsável, Maíra. Eu sou atualmente, né, professor do primeiro ano de alfabetização. E a Maíra está no segundo ano, né? Então, e eu também estou no segundo ano na turma 22. Então, acaba que a gente vai trocar as nossas experiências, falar de práticas, trazer algumas reflexões e problematizações para a gente pensar justamente nisso, né? Pensar narrativas, pensar as nossas experiências, pensar nesse lugar de professores e professoras que atuam, sobretudo, com as crianças pequenas. Vamos lá, né? Pode passar para mim, Nathalie, por favor? E aí, quando a Ana propôs esse módulo, né, eu fiquei resgatando algumas imagens dos outros módulos, né? Como a Ana falou, eu fui participando, é legal a gente também escutar e aprender, né? Semana passada aprendi muito com Nathalie Boni, e aí depois tem Camila, né, e Juliana, então essa troca é fundamental, né? Então no primeiro módulo que foi o presencial, né, Ana, a gente discutiu a concepção de infância e vocês foram falando as concepções, as experiências, nós fomos problematizando alguns pontos assim para a gente pensar todo o projeto do curso, né? Depois a gente falou sobre currículo e avaliação, e foi muito interessante também perceber as práticas curriculares desenvolvidas, né? As concepções, Camila falava muito sobre isso. Depois, Boni e Nathalie também problematizaram, trouxeram questões, falaram as experiências, as angústias, né? Daquilo que até a Boni falou, não é um currículo negociado, mas é um currículo disputado, né? A gente está lá disputando esse currículo. E agora a gente vai falar um pouco do erro como potência de aprendizagem. E aí, o que significa pensar o erro, como é que ele se dá e quais são as concepções, é um pouco sobre isso que a gente vai falar. E aí, essa primeira imagem, Nathalie, pode passar que fala um pouco sobre isso. Né? Eu trouxe algumas imagens. Para mim, Nathalie, ela aparece toda hora 3 pontos. Eu não sei o que está acontecendo. Aparece para vocês? Está parecendo normal, não sei se. Então é meu computador. Então tá. Não, porque para mim aparece um fone 3 pontos, como se ela fosse fazer uma atualização. Mas deixa eu rolar. Essa primeira imagem ela fala um pouco. Eu gosto muito dela, né? Primeiro porque o título. Eu tenho ido a vários eventos, várias palestras, e as pessoas usam essa imagem que fala sobre o nosso sistema educacional em uma imagem. E aí tem um homem que diz assim, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame escolar, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Gente, olhando para essa imagem, quem vocês acham que vai chegar primeiro lá na árvore? Vai escalar a árvore rapidamente? Vamos ver se o pessoal vai escrever ou vai falar. O macaco. Ah, Mônica, o macaco, né? E quem você acha, Mônica, que não vai conseguir de jeito nenhum? A Fernanda botou macaco também. O tadinho do elefante igual a mim que não consegue subir nada.
O elefante. Mas o peixe também está numa situação complicada, né, gente? O peixe vai morrer, tadinho, tá fora d'água. O peixe está numa situação delicada, né? E como é que vocês acham e pensam, como é que é a dinâmica dos nossos alunos e alunas na sala de aula? Porque a gente fala o seguinte, né? A gente pressupõe que essas crianças elas vão se alfabetizar, que elas vão todas no mesmo tempo, elas vão dar conta de todas as propostas e conteúdos que a gente está propondo. A Fernanda está falando aqui sobre as avaliações externas, né? Interessante, né, Fernanda? Porque realmente é um homem que está numa mesa, está de fora e está falando, né? Escalar aquela árvore. E aí tem um pouco a ver, sim, também com essas avaliações externas. Eu já fui em alguns eventos que o pessoal de avaliação tem usado muito, né? Porque é possível pensar numa avaliação justa a partir dessa imagem? É possível, gente? Não, com certeza não. Cada Por um que, tem o seu jeito Mônica? de ser. Cada um tem o seu jeito de ser e deve ser avaliado de formas diferentes. Por isso que a avaliação tem que ser contínua, né? Quem mais? A Fernanda está aqui escrevendo, a Glória está escrevendo. Não é justa. A Glória está falando, não é justa por quê, Glória? Por que vocês acham que essa aqui não. Ah, a Fernanda trouxe aí dois conceitos interessantes, né? Que é o conceito de equidade e o conceito de igualdade, né? Então, quando a gente vai pensar no erro, a gente está pensando um pouco sobre esses processos, né? A gente pensa sobre, aí por isso que eu tento rememorar um pouco até o que a gente viveu. Primeiro, acho que a gente parte de uma concepção de infância, né? Depois a gente vai pensando no currículo e na avaliação, vai pensando no planejamento. A gente vai começar a pensar um pouco nas condições, né? E nas concepções que a gente tem do que a gente está vivendo, o que a gente chama de erro ou acerto, né? E a Glória toca no assunto que é devemos levar em conta as diferenças. Mas será que a escola está fazendo isso, Glória? Será que nós, professores e professoras, quando nós propomos as nossas atividades, será que a gente tem feito isso ou a gente pensa também uma escola, né, homogênea, que todo mundo dê conta de todas as atividades ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, né? Da mesma forma, organizando tudo da mesma estrutura. Então, acho que é um pouco essa problematização inicial que eu estou trazendo para vocês. E aí eu vou pedir para a Nathalie passar. Nathalie caiu. Ah, tá. E aí a outra pergunta que eu faço, tá aqui, não. A outra pergunta que eu faço é qual a sua relação com o erro? Qual a nossa relação com o erro, né? Qual a minha relação, a de vocês? Aqui tem uma imagem das crianças sentadas em roda. A gente está lendo um texto da revista Ciência Hoje das Crianças e discutindo, né, coletivamente, pensando esse texto a partir de uma proposta é, didática em sala de aula. Aqui são crianças do segundo ano do ensino fundamental, né, da turma de 2022. E aí, assim, a pergunta que eu faço a vocês é qual a sua relação com o erro? Qual é a nossa relação, né? A relação de vocês com o erro? Quem gostaria de falar? Tá todo mundo tímido, gente. Então, Luiz, eu não sei se eu ajo certo, né? Primeiro, a gente tem que dar prova, infelizmente tem que dar prova, mas depois eu tento fazer a correção coletiva com eles. Mas, Mônica, mas Então, qual a sua relação com o erro? A sua relação pessoal, da Mônica eu, mesmo. pessoal, eu acho que eu tento entender aluno por aluno, indivíduo por indivíduo, porque eu tenho uma diversidade dentro da minha sala. E eu tento atender as problemáticas deles. E por isso, às vezes, eu nem entrego prova, porque eu preciso que eles entendam que eles estão em evolução. E eu estou sempre, eu chamo, tem algumas frustrações?
tenho algumas frustrações, mas no geral, eu acho que a gente tem que se sentir até, o que se pode dizer, no caminho, né? Que hoje a gente está agora no meio do ano, como vocês estão fazendo relatório, eu também estou fazendo relatório, diagnoses e avaliações e observações, a gente está com a cabeça cheia. Mas aí hoje eu fazendo a contagem, como as minhas duas turmas, que eu peguei todo o complexo, principalmente a turma do Avança, como eles evoluíram, como eles avançaram, né? Isso me dá um prazer muito grande quando eu vejo a evolução. Não é o ideal que a gente quer hoje, mas quem sabe em dezembro. Mas, Mônica, porque é engraçado, é interessante você falar isso, né? Porque a gente vai trazendo, obviamente, para o campo professoral, né? E a Glória até colocou aqui, o erro é construtivo. Engraçado, mas quando eu pensei essa pergunta, né? E aí pensando até com a Maíra e tudo mais, a gente tinha pensado muito numa pegada pessoal. Porque eu falaria assim para vocês, a minha relação com o erro foi uma relação dolorida, uma relação ruim. Eu lembro do meu processo de escolarização, da minha professora marcando com tudo de caneta vermelha, né? Do uso da borracha, né? Então, tem escolas que eu estudei que era proibido usar borracha, a gente não podia apagar, né? Se você errou, não podia apagar, então a borracha era sempre um tormento, tinha que refazer a tarefa, você não podia passar a borracha e continuar. Depois, na graduação, a gente foi tendo a experiência daquelas professoras que rabiscavam o nosso texto, falando que o texto não estava nunca bom, das faltas das frases e etc. Até a pós-graduação, né? Então, assim, é uma relação com erro que não é uma relação assim. Eu fico pensando, né, na condição de professor hoje, que às vezes a gente até tem tem um receio de falar uma coisa. Porque imagina se eu falar uma coisa errada em público, né? A gente tem uma relação com o erro que é uma relação ruim, que é uma relação de medo, né? Então, eu acho que é um pouco pensar qual é a nossa relação com o erro para que a gente faça esse caminho que a Mônica disse para a gente, que é pensar a relação que a gente estabelece como professores e professoras com o erro, né? Maíra chegou aí para falar. Oi, gente, desculpa, eu Ai, cheguei. Ai, desculpa, Mônica, mas estou aqui quietinha. pode falar, Cheguei. Maíra. Tá bom, obrigada. Cheguei mais tarde um pouco, porque vim de uma atividade. Eu acho, Luiz, só interagindo um pouco com o que você fala, a gente precisa encarar, né, que a escola lida, como a escola lida com o erro. Eu acho que essa pergunta é boa, porque embora a gente tenha teoricamente já alguma reflexão aí sobre essa questão do erro, eu pessoalmente também tenho dificuldade. Todas as vezes, por exemplo, que escrevo um texto que alguém aponta um erro, eu até hoje também tenho dificuldade, concordo com você. Assim, minha, minha relação pessoal com o erro também não é positiva. Então, só para deixar também só para colaborar com o que você está falando, eu também tenho dificuldade com erro. E a Fernanda Maíra está comentando aqui, né? Não consigo ligar o microfone, né? Mas falou o exemplo do arroz, que um dia fica duro, um dia fica papa, outro dia salga, mas que o erro faz parte do processo. Mas entender, Fernanda, que o erro faz parte do processo, para muitos de nós, professores e professoras, ainda é um desafio, né? E a gente tem conversado, né, Maíra, com os colegas do sexto ano, do Fundamental 2, sobretudo, que parece que assim as crianças do segundo segmento elas já tinham que estar prontas, né? Elas não estão num processo de educação. Então, como é que a gente vai mudando o nosso olhar e construindo o nosso olhar para que o erro seja pedagógico, para que ele faça parte do processo? A Camila está falando aqui uma coisa interessante, né? Depois da tecnologia e do Google, tivemos que reconfigurar nossa relação do não saber e do errar, né? No papel da docência. Sabemos menos que nossos alunos sobre alguns assuntos. Então, assim, é um pouco pensar sobre isso, né? De pensar sobre esse lugar que a gente sabe ou que a gente ainda não sabe, né? Para usar a expressão da Maria Tereza Esteban, lá da UF,
para a gente ir construindo as nossas relações e construindo uma proposta de educação em que o erro faça parte, né? Porque a gente vai ter que aprender isso, a lidar com esse erro, a enfrentar o erro, né? E como é que esse erro se torna, no lugar do medo, né, algo pedagógico, propositivo? Como é que ele aparece em sala de aula, se é que ele, né, vai aparecer nas nossas propostas pedagógicas como algo a ser ensinado e aprendido também? Você pode passar, Nathalie? E aí eu trouxe alguns conceitos, né, para a gente pensar e a gente foi construindo isso a partir de alguns pontos, né? Primeiro, o erro como forma de conhecimento. Eu acho que a Camila, quando fala do Google, das tecnologias, e aí a gente tem essa discussão eterna, né, que a escola perdeu a briga com a informação, né, que a escola, hoje em dia a internet informa mais que a escola, e que a escola é o lugar de conhecimento, né? Então, tem gente que deve ter uma discussão imensa sobre isso, mas será que a gente vai encarar o erro como forma de conhecimento? Eu acho que essa é uma primeira reflexão que a gente faz, né? Será que a gente aprende com o erro, né? A segunda coisa é pensar o erro como uma ferramenta didática curricular. Será que nos nossos planejamentos, né, a gente insere o erro como essa possibilidade, né? Então, quando eu penso uma proposta didática e uma criança erra, ou eu erro, ou alguém erra, isso é discutido e pensado curricularmente, didaticamente na sala de aula? Eu acho que isso é um desafio para a gente também. Será que o erro ele é lido, né, como objeto de reflexão e análise? Será que a gente, a partir do erro, a gente constrói uma reflexão da nossa prática pedagógica? E, por fim, o erro como intervenção, como correção. Como é que a gente faz isso, né? Será que simplesmente a gente fala para a criança, está errado, refaz? Ou se a gente vai mediando, né? Vai mediando a relação com o conhecimento, com o saber, para que esse erro ele se torne um erro produtivo, um erro propositivo, né? Ou seja, aquele erro que a gente vai aprender com ele, né? Não simplesmente estar ali, né, dentro dos milhares de papéis que a gente vive na escola. O que vocês pensam sobre esse conceito, pessoal? Quem gostaria de falar? Quem gostaria de falar sobre esses conceitos? Aqui pensando, Luiz, enquanto você falava, que isso não serve só para as crianças, né? Nossos alunos da pós-graduação também, quantas vezes a gente, às vezes, recebe um trabalho que contém plágio, que não está dentro das normas, e o que a gente faz com isso? A gente dá essa possibilidade do erro como aprendizagem, como intervenção, como correção, ou coloca esse erro no lugar do não saber e assume esse não saber como definitivo, né? Perfeito, Nathalie. É pensando educação ao longo da vida, né? Eu acho que é desde sempre, eu acho que é desde a educação infantil até a pós-graduação, acho que até a gente morrer, né? E como é que e é por isso que a pergunta anterior, né, a que veio antes, ela provoca um pouco para a gente saber lidar com isso, né? Como é que a gente vai transformar isso numa questão conceitual, numa concepção que envolva o ensino. Uma experiência que eu tenho, gente, é quando eu passo tarefa de casa, as crianças elas fazem a tarefa de casa, né? E aí quando elas voltam, tá tudo ótimo, assim, não tem nenhum erro de escrita, a letra toda. Aí quando a criança vai fazer a continuidade da sala de aula, não é nada daquilo, né? Na pandemia a gente vivia muito isso, né? Quando a gente estava na pandemia era tudo lindo, e quando a gente voltou as crianças falavam: minha mãe que fez, minha mãe escreveu para mim, uma coisa assim. E aí a gente está vendo isso na tarefa de casa, né? Então as famílias, aí você vê que às vezes as famílias não permitem que as crianças errem, então apaga tudo, assim, passa a borracha, não permite que a criança, né, construa ali uma relação, uma hipótese e mostrar isso também, né? Então tem que ser tudo correto, entre aspas, né? Maíra, quer falar?
tem um pessoal digitando, aí eu nunca sei, né? Aí eu tô dando um tempo para ver, porque esse tempo também, né? Da tela. A Glória e a Fernanda estão digitando algo. Eu acho que, mas essas dimensões conceituais do erro, elas são muito importantes e elas nos ajudam, eu acho que a orientar um pouco o nosso trabalho, né? Então, se a gente pensar e problematizar e ter isso como propósito, eu acho que a gente avança muito naquilo que a gente quer de escola. A Glória está falando que o erro indica o nível de aprendizagem. Mas eu acho, Glória, que indica mais, né? Que o erro ele possibilita a gente compreender quem é esse sujeito da aprendizagem. Eu acho que está para além disso também, né? Não é só uma coisa técnica, eu acho que é para além, entender esse sujeito naquelas concepções de infância lá do primeiro módulo. É pensar um pouco sobre isso, né? Quem erra, como erra, quando erra. Então, assim, é lidar com isso. Como é que a gente tem lidado com isso pedagogicamente, né? O erro começa... E aí, por isso que eu acho que é um tema muito bom pensar esse erro como potência. Isso, Fernando. Eu acho que aí faz a gente rever o planejamento. A minha experiência como professor, eu sou jovem, né, gente? Eu nem não tenho nem 30 anos, mentira. Surto aqui, mas eu sou jovem, sou jovem, assim, e aí eu fico pensando que trabalhei muitos anos com terceiro, quarto e quinto, e agora estou na alfabetização. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu tenho na alfabetização, Nathalie também, que é do primeiro ano, não sei se é assim, Maíra, Ana, é que eu não consigo fazer um planejamento longo. Eu não consigo falar assim, planejei o trimestre, planejei o mês. Para mim, na aí a experiência que eu tive de quarto ano, eu fazia um planejamento às vezes de 2, 3 semanas, com materiais, com textos. E com a alfabetização, eu lido muito no miúdo, para que eu possa ir e voltar, né? Então, para que esse erro possa ser revisto, para aquilo que às vezes a gente acha que a criança já sabe, né? Tá lá a gente trabalhando borboleta, borboleta, borboleta o tempo inteiro né, Nathalie? E aí eu peço para a criança escrever borboleta, ele escreve com M, X, W. Aí eu falo, ai meu Deus, o que está acontecendo, né? Como é que eu posso olhar para isso, né, e voltar no planejamento e fazer uma discussão? E eu acho que construir também esse trabalho. Que eu acho que na alfabetização é trabalhoso nesse sentido, mas eu acho que vai significando de forma melhor, né? Aí a Alexandra está falando que o erro parece algo que não faz parte da escola. Que coisa forte, hein? Quando eu era criança, a escola era para mim um espaço onde eu não podia errar. E em casa tem esse movimento de querer o perfeito, apagando até fazer certo. Nossa, que forte essa frase, hein? A escola parece ser algo que não faz. O erro parece ser algo que não faz parte da escola. Eu acho que isso dá um texto, hein, Alexandra? Para a vida, porque eu acho que é isso, né? A escola não permite o erro, né? E aí, que interessante isso, né? Como é que isso mobiliza as crianças e nos mobiliza, né? É, isso mesmo. É isso, Nathalie. Ele, na roda de leitura de leitores, tem conhecimentos fantásticos, apresenta, tem uma discursividade excelente, assim. Então, ele apresenta as coisas de uma forma e pensar esse sujeito, né? Ah, isso também acontece muito quando a gente trabalha depois as reescritas. As crianças escrevem pouco porque a gente vai pesando tantas vezes na mão da correção, porque é melhor escrever pouco para não ter aquele texto rabiscado, né? Isso é uma outra discussão também. Escrever pouco para errar pouco. Pode passar, Nathalie, por favor. E aí, gente, tem textos sem contextos e o erro. Como é que a gente lida com esse texto, né? A vaca é malhada. Malhada é da Zazá. Zazá dá palha à vaca. Que texto interessante, né? Que texto literário, fantástico. E como é que a gente lida com o erro com esse texto? Como é que a gente pensa uma prática pedagógica que é isso, né? A vaca é malhada. Malhada é da Zazá. Zazá dá palha da vaca.
que possibilidades pedagógicas a gente constrói a partir daí? Faz sentido, gente, esse texto? Já que o pessoal está só escrevendo, falar um pouco. A Alexandra falou faz, quer esperar lá. Não, só respondi mesmo, que faz sentido. Pode Faz falar. sentido. Quem é Zazá, Alexandra? Pode ser da dona da vaca. Não sei, tem muitas possibilidades. Exatamente. É só para fazer um recorte, né? Esse texto, né? Essa imagem, ela é de uma cartilha, de uma das cartilhas que foram mais utilizadas no Brasil, especialmente nos anos 70, 80, e foram as cartilhas que foram utilizadas para alfabetizar a maioria de nós aqui, né? Acredito que a maioria de vocês, assim como nós aqui, foram alfabetizados via cartilha. Embora as cartilhas tenham tido aí um movimento, né, de parte dos estudos, especialmente de alfabetização e letramento, com essa queda aí das cartilhas, a gente ainda hoje trabalha muito com crianças com textos que vêm cartilhados, né? E aí essa pergunta do Luiz é meio provocativa, né? Qual o sentido e de onde vem esse texto? Esse é um texto que ele foi feito, né? Ele foi organizado com fins, Pompom, meu gatinho, que ele foi organizado com fins para alfabetizar. Ele não é um texto que tem contexto, né? Não é um texto que a gente sabe quem é Zazá. Para mim fica eu fico um pouco na dúvida se Malhada é o nome da vaca ou se está falando sobre, por exemplo, a vaca é Malhada, Malhada da Zazá, Malhada é o nome da vaca, Malhada é porque ela é malhada, né? Então é um texto aí que traz muitas possibilidades, e aí essa pergunta que o Luiz traz, né? Qual é o espaço do erro nesse texto, né? Qual é o espaço de levantar hipóteses, né? Qual é o espaço do contexto nesse texto que foi feito para alfabetizar? E eu acho que isso é a grande questão que a gente vem desenvolvendo, né, e pensando na alfabetização, é que os textos precisam fazer sentido, gente. Que as crianças precisam, né, ter experiências que os textos façam sentido. Então, esse texto sem contexto, é óbvio que na hora da escrita a gente vai valorizar, por exemplo, somente o erro. A gente não vai valorizar o que a criança sabe. A gente vai valorizar, quando a gente trabalha esse tipo de texto, o que a criança não sabe, né? E aí, por isso mesmo, o erro, para contrapor essa definição que a Glória está trazendo, bem interessante para a gente, vai ser algo punitivo, né? A criança vai ter que escrever malhada, e aí, se malhada estiver errada, aí a gente vai ter que riscar, e aí isso se torna, né, um processo doloroso. Aquela cartilha, esse é o modelo, né, de cartilha. Quando eu e Maíra, a gente deu uma disciplina, né, Maíra, na Faculdade de Educação, uma eletiva sobre alfabetização e letramento, a gente levava esse material para discutir com o pessoal da graduação, né? E aí uma das coisas também é aquelas cartilhas que falava, né, teve a rede de São Gonçalo comprou, né, a vaca sapeca vestiu a cueca e ganhou na loteca, né? O que você quer discutir com esse texto, né? A vaca sapeca vestiu a cueca, a vaca sapeca vestiu a cueca e ganhou na loteca, né? O que é isso que a gente está pensando, né? É isso aí, ele não vai valorizar a criatividade da criança, não vai valorizar o entendimento, as disputas de significado, né? Nada, eu gosto muito dessa ideia, dessa coisa da imprevisibilidade, daquilo que surge no cotidiano da sala de aula e te leva para um outro lugar, que aí, como bem Nathalie e Boni apresentaram semana passada, né? Não é para planejar, óbvio que é para planejar, mas o planejamento ele tem que estar aberto, né? Inclusive essa possibilidade da gente pensar esses textos. E aí a nossa defesa é que os textos tenham contextos, né?
para que aquilo que a gente falava anteriormente, o erro faça parte do planejamento da nossa proposta. E o que a gente também está querendo é olhar para esses sujeitos, né? Essa fala, eu diria que serve para a criança, mas serve na EJA também, né? Serve na alfabetização de jovens e adultos, né? Que lugar é esse que a gente está pensando? Nathalie, você pode passar? Porque aí tem uma próxima, tem uma provocação, gente. Isso é uma coisa que eu aprendi estando na equipe de alfabetização do CAP, com a colega, acho que a Cláudia que fez, a Cláudia Andrade. E aí, assim, que palavra a gente está lendo aí embaixo, gente? Aí, se vocês pudessem abrir o microfone e falar, quem puder abrir o microfone nesse caso, que palavra você está lendo aí? Kugukanã. Pois é, você. E significa o quê, Alice? Não faço ideia. Que língua é essa, né? A gente pode pensar, ai meu Deus, que língua é essa? Aí fala assim, que palavra é essa? Que significado é esse? E que mais? E a gente só conhece as letras, né? A gente conseguiu ler porque a gente conhece as letras ali, o sistema alfabético, mas não sabe o significado dessa palavra. Então a gente só está juntando letra. A gente só está juntando letra. E certamente quando a gente só está juntando letra, a gente está errado, né? Vai errando aquilo porque não faz sentido. A gente está ali, não está, né, lendo e acaba que a gente está certamente nesse processo. Aí pode passar, Nathalie, que aí a provocação 2 é. E agora? O que vocês acham que significa essa palavra? É uma história africana? Será? É uma história africana, mas olhando para a imagem, vocês acham que fala sobre o quê? Artesanato, né? E um artesanato específico, né? Porque tem a ver com o quê? Com crochê, né, Elisane? Isso aí. Gente, qual o significado dessa palavra? A gente não sabe. Mas a gente aprende a ler o contexto. E aí, quando a gente pensa no artesanato, a gente pensa no crochê, na costura, a gente olha essa imagem, a gente certamente sabe que essa é uma revista, né? Que tenha ligada a artesanato, a artesania, envolvendo aí a costura, o crochê, né? Então você está percebendo que a imagem, que o contexto, ele nos ajuda e nos possibilita ampliar as nossas compreensões, mesmo que a gente esteja errado. Então, Mesmo o título. Fala, ele Maíra. desculpa. Pode falar. Não, eu gosto também dessa imagem, que ela vai trazendo alguns índices para a gente, né? Até para identificar que é uma revista, que essa palavra que a gente estava lendo antes era um título, né? A gente consegue ver que é uma revista que tem um código de barra no cantinho direito. A gente percebe que tem uma marca, um número, alguma coisa indicando, sei lá, a data, alguma coisa ali no cantinho. Tem um subtítulo, né? Então, eu não sei se vocês já viram um vídeo que passa bastante na internet e uma criança, alguém bota assim para ela ler achocolatado, uma coisa assim, e tem um rótulo do Nescau, né? E tá escrito achocolatado. Aí a mãe vai falando, o que tá escrito? Aí ele, C, vai lendo todas as letras. Ela, ai, que ótimo! Meu filho já sabe ler. E o que tá escrito aqui? Aí ele passa o dedo na chocolate e fala assim, Nescau, né? Porque é isso, ele não, ele entende que ali, ele entende o contexto, é uma criança que ainda não está dominando o código, mas já entendeu o que é aquilo, né? Aí ele já entendeu que ali provavelmente tem uma coisa a ver com o que ele bebe e tal, e ele fala Nescau, né? Em cima do achocolatado. Então, essa imagem também acho interessante, que é isso. A gente queria até um dia encontrar alguém para identificar para a gente o que tem escrito aí. Alguém já Mas a sugeriu que é gente tem alguns árabe, né? índices, né? E isso que é importante. Eu fico. Quando Maíra, volta lá, Nathalie, ainda. Quando a Maíra. Calma aí, Nathalie. Isso. Quando a Maíra fala sobre essa questão da imagem, está circulando um vídeo que é uma professora e ela faz o desenho de uma abelha e escreve abelha.
em caixa alta grande. Eu gosto muito desse vídeo, né? Vou até baixar para também trabalhar sempre. E aí ela pergunta para a criança, que letra é essa? Aí fica A, essa, B. Ela vai apontando B, E, L, H, A. Aí fala assim, aí a professora pergunta, que nome é esse? Que todo mundo vai esperar que a criança fale abelha, né? Aí a criança fala maribondo. Aí eu acho ótimo, porque isso está na vida, né? A gente vai criando essa expectativa também. Eu acho que são essas formas de ampliar que a gente pode pensar, gente, essa criança está errada. Ela olha para aquele símbolo, ela fala, é um marimbondo, e aí tem um local, tem um regionalismo, tem muitas coisas que nos ajudam também a ler isso, né? Nathalie, pode passar? Que aí tem mais uma provocação para vocês. Ó. Testando nossa leitura. O que lemos primeiro, gente? Vamos lá. Tem duas listas aí, né? Duas colunas de palavras. Na primeira lista de palavras, o que tem aí nessa primeira lista? Alguém, gente? Pode escrever também. A Elisane falou times de futebol. Quais são os times de futebol? Flamengo, Botafogo. Fluminense, Vasco, Ah, Botafogo, ó. tem Atlético Mineiro, o resto eu não identifiquei. E como é que você chegou nesse time de futebol? Palmeiras, Letícia falou. Como é que você sabe que isso é time de futebol, gente? Eu consegui identificar porque faltavam algumas letras, mas as que tinham completavam e fazia sentido. Porque quando eu identifiquei que um era nome de time de futebol, parece que os outros apareceram. Mas isso porque eu conheço o nome desses times e porque eu conheço o sistema alfabético também. Não sei. A Fernanda falou assim: estamos acostumados a ler códigos. Também, né? A outra lista é o quê? É time de futebol também? Eu não tô visualizando a outra. Saiu a tela pra mim, não tô conseguindo mais ver. Ah, é o que está do lado. É time de futebol também é do lado? Já que a Fernanda está acostumada a ler códigos, quero que ela leia aí o código do lado, porque é o mesmo código. É. Será que o primeiro é batata? É batata? É mais fácil ler a primeira lista ou a segunda lista? A Fernanda está tentando botar o microfone. A gente está aí, ó. A primeira lista. Por quê, Fernanda? Na primeira lista também tá escrito ali em cima, né? Time, tem quase um time com uma outra coisa do lado, aí D, aí a gente já interpreta time brasileiro, aí depois começa a identificar o resto. Agora, a segunda lista eu não tô fazendo ideia do que seja, porque não tem nenhuma informação assim que te faça pensar em alguma coisa. Sabe por que vocês não estão conseguindo identificar a segunda lista? Justamente pelo mesmo motivo que o Luiz mostrou naquela atividade, naquela anterior, né? Mostra aí, Nathalie, por favor, a anterior. Que é o texto cartilhado. Não, antes dessa, desculpa. Essa. Esse é um texto cartilhado, certo? Agora volta lá na lista do lado dos times brasileiros. O que nós fizemos aqui foi pegar um texto cartilhado e colocar no mesmo código dos times brasileiros. Por que foi mais fácil identificar? Porque a gente teve alguns índices, então a gente já sabia que eram times brasileiros, identificou ali Flamengo, o resto a gente já tem o nosso conhecimento prévio, né? O nosso conhecimento prévio, e aí, calma aí, time brasileiro com 5 letras, que tem um A, deve ser Vasco. O outro ele começa com então Botafogo, né? O outro ele termina com Raz, deve ser Palmeiras. O outro ali acho que é Cruzeiro, né? 2 nomes, Atlético Mineiro. A gente tem o nosso conhecimento prévio
e a gente conseguiu, então, fazer uma intervenção ali e entender mesmo não dominando o código. Já com o texto, exatamente, a gente levantou as nossas hipóteses e foi ali, bem, 3, 5, 6 letras, termina com mio, grêmio, né? A gente foi fazendo nossas hipóteses. Já no texto cartilhado, a gente não tem nenhum conhecimento prévio, é um texto que não faz sentido, e aí é muito mais difícil a gente entender o que está escrito. É um daqueles textos, a macaca pega a boneca, sabe? Esses textos de cartilha. A bota bate na macaca, a macaca toma sopa na mata. É mais ou menos isso. São desses textos como o da vaca malhada, malhada das Zazá, Zazá, não sei o que lá da malhada. São textos que não têm um contexto, que não fazem sentido. E, obviamente, para quem não domina o código, que é no nosso caso, a gente não domina esse código, né? A gente está fazendo mais ou menos uma inferência aí. A gente acha que o X é no lugar do C, a gente acha que o S tem esse Ezinho ao contrário, enfim. A gente que não domina o código e com vários detalhes, várias sílabas repetidas. Reparem ali, ó, é macaca, taca, a bota na boneca, né? Ele vai ficando cada vez mais difícil para a gente, né? Então, é o E mesmo são código. textos, né, Maíra, que induzem o erro, né? Porque não induzem Exatamente. a compreensão de sentido. Então você acaba Como se fosse uma errando. pegadinha, né? É isso. Então, quando você faz a lista lá e a gente está lendo o time de futebol, vai fazendo sentido. E aí, mesmo que a criança erre, isso não é tão valorativo porque aquilo tem uma lista de compreensão de sentido, né? Então, a gente tem lá no projeto Animais do primeiro ano. A gente está trabalhando os animais. As crianças estão escrevendo borboleta, joaninha, girafa, grilo. As crianças estão escrevendo. E a gente está entendendo que aquele conjunto de palavras são animais, e esses animais, e aí a gente vai classificando esses animais e vai aprendendo, né? Quando você pega um texto que não faz sentido, você está induzindo ao erro, né? A compreensão, até para que a criança vá se apropriando daquilo, né? Eu tenho percebido muito isso lá na turma, quando as crianças estão escrevendo Joaninha, né? Eles sempre perguntam o som do ni, que som é esse? Quais as letras? Aí tem uma criança que fala, mas esse som tem várias letras. Aí a outra fala, tem? Eu não estou entendendo, me explica. Então as crianças elas vão também trazendo isso para a sala de aula, né? Então acho que isso que é importante, né, para a gente pensar também. Porque se uma criança escreve A, B, L, a gente está entendendo que ela está escrevendo abelha, né? E aí ajuda também nessa compreensão. Nathalie, pode passar. Erro ou falta de sentido? E aí a gente está trabalhando o tempo inteiro isso, e tem esse texto da Mafalda. Ai, meu Deus, agora será que eu consigo ler aqui agora? Ah, deixa eu ver aqui. Eu posso ler. Ai, obrigado. Minha mãe minha mãe me mima, minha mãe me ama. Aí a Mafalda fala, né? Parabéns, professora, pelo visto, sua mãe é ótima. Aí ela fala de novo, né? Lá no último. Agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente importantes. Gente, então é um pouco isso, né? É, o que vocês acham desse texto da Mafalda, gente? É muito interessante porque esse ano, né, e para começar esse start aí, a gente fez essa discussão com as famílias, né, com outro texto da Mafalda que é Mamãe amassa massa, mamãe ganha massa. Aí a Mafalda fala, o interessante de ir para a escola é escutar conversas literárias, do tipo, você vai para a escola, né? Mamãe amassa massa, a massa amassada por mamãe é massa. Então, assim, é erro ou falta de sentido, né? Professoras. Minha filha está em fase de alfabetização. Aí ela aprendeu a escrever Lula, muito fácil, sílabas simples. Aí no dia da posse, estamos aqui com o excelentíssimo Luiz Inácio Lula da Silva. Ela, como assim? O nome dele não é Lula. Tipo, acabou o mundo. Ela se esforçou para aprender a escrever Lula e o nome dele é Luiz. Falei, não, então vamos lá, Luiz. Começa parecido com o Lula. Mas, assim, muito engraçado. O choque para eles é uma coisa que pra gente é tão simples. Como assim, não é?
Como não é, né? Então, e é interessante a Fernanda, né? Esse desafio que ela se propõe, né? É Lula? Não, é Luiz. Ai, Luiz, quais letras, né? Eu acho que a Mafalda também traz isso, né? Eu acho que é uma personagem muito interessante que ela diz até no final, né? Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. O que que é importante na escola que a gente está deixando de ensinar, né? Eu acho que isso é uma reflexão muito importante, né, do meu ponto de vista. O que que é importante que a gente está deixando de ensinar? E a gente está em 2023, né? O que que a gente está deixando de ensinar? O que que as crianças estão deixando de aprender? O que que a gente está deixando de aprender também com as crianças? Quem mais? Luiz, eu sempre fico pensando ali que enquanto a gente está ali pegando textos que foram montados para alfabetizar, ou textos que foram escritos para textos que foram feitos para escola, a gente tem o texto o tempo inteiro no mundo, né? A gente tem ali as circulares que chegam para a gente, que a gente bota nas agendas das crianças e que muitas vezes a gente não para ler com eles. A gente tem os bilhetes que vêm na agenda, tantos que a gente escreve quanto os que vêm de casa. A gente tem a escrita que está no mundo, a escrita que está na escola, a escrita que está no mural. As coisas importantes que estão acontecendo, né? Que foi o que você acabou de falar, as notícias do mundo, as notícias da realidade. A gente tem milhões de coisas acontecendo e a gente está alfabetizando com a vaca malhada das Zazá, com um texto que para eles. E ao mesmo tempo a gente quer que os nossos alunos se interessem pelo mundo. Ninguém aqui tá. Tenho certeza que qualquer professor e professor que está nessa sala aqui, quando a gente está pensando aí o que a gente quer para os nossos alunos, todo mundo aqui vai falar: eu quero alunos críticos, eu quero alunos que estejam inseridos na realidade, eu quero alunos que saibam criticar e escrever sobre o mundo. Ninguém quer que os seus alunos saiam da escola sabendo só escrever minha mãe me mima, minha mãe me ama, minha mãe ou a vaca Zazá, a vaca malhada da Zazá, né? A gente quer que os nossos alunos escrevam textos, redações boas do Enem que tirem 100, não é isso que a gente quer? Com assuntos complexos, a gente quer isso. E o que a gente está ensinando, o que a gente está propondo para os nossos alunos, combina com que o nosso planejamento, né, o que a gente está ensinando, combina com o que a gente quer para eles. Se eu quero alunos críticos, trazer textos sem contexto, combina? Quais são as possibilidades que eu estou dando, né, e que eu estou planejando para que esses alunos sejam o que eu quero que eles sejam? Eu acho que são perguntas que são boas para a gente pensar sobre esse sentido e sobre esse erro, né? E aí, Nathalie, pode passar, porque tem um texto da Magda Soares que nos ajuda muito essa compreensão disso que a Maíra fala, né? A alfabetização e letramento são interdependentes e indissociáveis. A alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita, e por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento e por meio de atividades de letramento. Este, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. E é interessante a Magda Soares falar isso, porque tem tudo a ver com a discussão do erro como potência pedagógica, né? Eu acho que tem tudo a ver quando a gente está trazendo assim, o tempo inteiro essa questão dos sentidos, das nossas práticas contextualizadas, né? De atividades que levem em conta esses sujeitos, porque tudo isso vai criando e possibilitando essa relação de alfabetização e letramento presente na escola, né? E eu acho que a Magda Soares acaba que nos ajuda, né, a teorizar, a dar corpo àquilo que a gente vem fazendo também nessas práticas de alfabetização de leitura e escrita, sobretudo nos primeiros anos do ensino fundamental, né? No primeiro, segundo, terceiro. E passando um pouco mais, a gente tem uma atividade que é um exemplo de trabalho também. E aí tem que é um texto que diz o seguinte, né? Marina escreveu a história da Chapeuzinho Vermelho, mas não prestou atenção enquanto escrevia. Sendo assim, ela acabou cometendo diversos erros.
Acompanhe a leitura com sua professora e circule todas as informações que não fazem parte da história. Gente, aí tem, né, o título do trabalho, Chapeuzinho Azul. Era uma vez uma menina que usava um chapeuzinho azul e por esse motivo todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, seu avô ficou muito doente e a mãe da Chapeuzinho fez uma deliciosa feijoada para que a menina levasse ao avô, que morava em um bambuzal. Antes mesmo que Chapeuzinho saísse de casa, a mãe lhe recomendou que não falasse com estranhos. E aí continua a história. E eu acho bem interessante essa atividade, primeiro que parte dessa proposta de um erro, né? Porque seria uma pergunta que eu faria. Mas como é que a gente propõe uma atividade que parte do erro? Esse tipo de atividade, eu confesso a vocês que eu aprendi muito no CAP, né? E eu aprendi muito também no sentido assim, quando a gente quer discutir um texto com a criança e quer discutir ortograficamente, ou quer discutir, né, a compreensão leitora, é, como é que a gente pode partir do erro, né? Partir disso, dessa experiência, né? Então a gente foca numa dimensão. Aqui a gente está focando no sentido, mas é muito comum, por exemplo, eu tenho vários materiais que é tipo, pegava um texto, tirava todos os parágrafos e falava, né? Uma criança do terceiro ano escreveu um texto sem parágrafos. E aí o foco era analisar o parágrafo. Aí, às vezes, eu pegava o mesmo texto e falava assim: uma criança do terceiro ano escreveu o texto sem pontuação. O foco era discutir a pontuação. Então, assim, partir do erro, né, e dessa proposta de intervenção para a gente construir um texto. Maíra? Maíra, você quer falar? Não, não quero falar Ah, nada. tá. É, eu acho que assim, isso é um trabalho bem interessante para a gente pensar. É óbvio que aqui é um texto longo, gente. Não é uma proposta, por exemplo, para a turma de primeiro e segundo, né? Anos. Mas acho que o terceiro ano já é possível, e a gente vai fazendo isso, acho que sempre também, terceiro, quarto, quinto, sexto, acho que para a vida. Nathalie, você pode passar? E aí tem um outro trabalho que é a escrita do texto, né? Chapeuzinho Vermelho. Existe um conjunto de cenas, né? Que organiza um pouco a história mentalmente, eu acho que graficamente para as crianças. Então elas estão representadas aí, a criança vai olhar esse desenho, essa imagem, que serve como suporte, e ela vai escrever a história. E aí, aparentemente, quando a criança escreve esse texto, qual a primeira coisa que geralmente a gente faz? Alguém? O que a gente faz quando recebe o texto de uma criança? Assim, Corrige. vai corrigir. É isso, Ana Lúcia. A gente olha para o erro. É isso, Elisane. A gente procura o erro. A gente não vai olhar para a construção que a criança fez da história. A gente vai olhar para qual o erro que a criança cometeu naquele texto. Isso já vai revelando uma concepção é, daquilo que a gente vai discutindo com a criança, né? E aí eu acho que a Fernanda já botou aqui, as crianças vão escrevendo pouco, para errar pouco. As crianças elas não vão escrevendo, a gente vai percebendo que elas vão tendo uma coisa assim, escrever, reescrita, eu não gosto de língua portuguesa. E existem até pesquisas que vão indicar isso, né? Que as crianças nos anos iniciais elas gostam mais da matemática e menos da língua portuguesa e como área de conhecimento, e no segundo segmento elas começam a gostar mais da língua portuguesa e menos da matemática, porque a matemática se torna aquela coisa massacrante, né? Então, a gente também. Por que a gente olha para o erro, né? Olha para o texto e olha para o erro e não faz a gente pensar nessas possibilidades de escrita, né? Não faz a gente pensar nessa construção, olhar para a própria criança que está escrevendo isso, né? Quantas crianças a gente olha, eu fico sempre brincando, né? Às vezes a gente tem uma prática que eu acho que é uma prática errada. é, A Ana está explicando como ampliar a imagem. Tem uma prática que é assim, a gente pega o texto da Nata e compara com o texto da Maíra.
Gente, se eu fizer isso com determinadas crianças, a gente está massacrando essas crianças. A gente sempre tem colocado no relatório, né? Assim, a gente compara o texto de uma criança com ela mesma, né? Tem criança que você fala assim, nossa, gente, ela é tão fraquinha, não sei o quê. Mas para a criança produzir aquilo, ela avançou muito. Quantas crianças a gente assim olha, tem inúmeras, né? Você fala assim, nossa, como as crianças avançaram. Eu estou no primeiro ano esse ano, a gente começou o primeiro ano em março. Eu tenho uma criança um Miguel Jesus, né? Que esse Miguel assim, totalmente, né? Fala assim, ai meu Deus, que vai ser Miguel Jesus, ó Jesus. E aí assim, o Miguel agora está lendo tudo, gente. E a gente fazendo mediação, não sei o que, ele chega e fica durando a camisa. Não sei, só sei que foi assim. Professor, a vida não basta criar uma bolsa que eu tenho essa. Aí ele começa a ler, todo dia que eu chego com a camisa, ele está lendo. Câncer, câncer, professor. Aí todo dia ele lê. Então, assim, como essa criança ela está avançando no processo de alfabetização, pensando ela mesma, né? Se eu fosse comparar o Miguel com outra criança da turma, talvez eu falasse, nossa, como o Miguel está atrasado, né? Então, eu acho que é olhar para esse texto e pensar um pouco sobre esses sujeitos e os avanços do que a gente pode aprender, né, a partir daí. A Lisane está falando, tem professor que limita o pensamento da criança e determina quantas linhas elas devem escrever. A Mônica está dizendo que não está conseguindo ampliar. Ele está printando para ver depois. Criando a estratégia aí, Mônica, que a gente poderia falar, não, isso que a Mônica está errando, né? No uso da tecnologia. Ela criou uma estratégia, printou, vejo depois. E aí é um pouco pensar sobre isso, né? Das estratégias que a gente, inclusive, vai construindo e aprendendo com o erro. E aí, pensando nisso, quando eu estava fazendo essa apresentação, aí depois Maíra reviu, né? A gente depois discutiu, estava conversando, né? Nessas redes, né, que é a internet, o WhatsApp, é, eu pensei, gente, num texto, porque eu fui professor contratado no Colégio Pedro II, em Realengo, né? E aí trabalhei lá alguns anos também, né, no ciclo de alfabetização, né, no terceiro ano. E isso, trabalhei, estava começando a vida, lá se vão 10 anos, né? E esse ano, a mãe de um estudante meu me manda mensagem porque essa turma que foi minha está na faculdade agora, né? Eles estão na graduação. E ela me manda um texto que fala um pouco sobre o erro, mas também fala sobre a formação de professores. Aí eu vou ler para vocês, está um pouco pequeno, né? Mas eu estou aqui na minha cola, que diz: Querido Luiz Paulo, passando por aqui para agradecer a temporada em que você foi fundamental para o João acreditar na sua potencialidade em escrever textos. Acho que eu nem sabia tanto disso, mas acho que eu tinha uma concepção de infância que me possibilitou isso, né? Apesar dos problemas ortográficos e de pontuação, sempre foi muito criativo e sempre gostou de escrever, mas nem sempre isso foi pontuado por outros professores que se atinham aos problemas. Ele é grato até hoje por seu incentivo. Não deu outra. Passou com 860 na redação do Enem, garantindo a sua escolha no curso que escolheu, Geografia. Nós marcamos a vida dos nossos alunos para sempre e você faz parte dessa história dele, né? Aí o João está na faculdade e a Alessandra, que a mãe dele, mandou isso, né? E eu fiquei pensando muito sobre essa questão de como que a gente devolve o texto. Isso que a Nathalie falou, na pós-graduação, na graduação, na educação básica, em qualquer lugar, né? Como é que a gente olha para o texto? E aí, será que a gente pensa nisso, né? E as nossas concepções, olhar para esse texto e problematizar e construir esse texto coletivamente com as crianças, pensar isso pedagogicamente. Eu acho que isso traz um pouco de pensar o lugar da formação de professores e professoras, pensando aí o erro. O que vocês acham disso? Acho que a gente acaba trazendo muito da nossa prática enquanto aluno, né? Que era corrigido erro por erro, de caneta vermelha. Então, assim, a gente estuda, 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 mas o que a gente viveu, né, ainda está em nós um pouquinho.
ainda é sempre aprendendo nesses cursos, nessas formações, se atualizando, porque a gente acaba revivendo um pouco, né, do que foi na nossa geração. É isso, né, Fernanda? Um pouco pensar esse olhar para a gente, né? Pensar para a nossa formação, que é fundamental. A gente está sempre aprendendo, né? Quando a gente escuta o outro, partilha das nossas experiências com o outro, acaba que é isso, né? Será que esse erro tem futuro? Tem tem muitas questões, né? De como é que a gente trabalha, devolve isso para as crianças, né? Como é que esse trabalho é desenvolvido, que é trabalhoso também, né? No sentido de compreender, mas também no sentido de não devolver para a criança esse texto tão marcado, mas que também, ao mesmo tempo, não traz marcas, né? Porque eu fiquei pensando assim, o que é que eu escrevi para o João Pedro Sotero, né? Que fez tanto sentido para ele. Então, eu acho que é um pouco pensar sobre isso. A Mônica está falando que ela tenta não reproduzir o que ela viveu. Ela sofreu muito, né? Eu acho que é importante a gente realmente não reviver aquilo que a gente viveu, né? E não se colocar nesse papel de que o professor é o que sabe ali, né? É o que está ali para corrigir sempre. Eu acho que é se colocar no lugar ali de ouvinte também, ou de que está aprendendo com a criança também, de alguma forma, para ver o que ela tem para entregar para a gente, né? E não esperando sempre que tem alguma coisa errada e que a gente precisa resolver porque a gente é professor, a gente está ali para trazer aquele aprendizado para ela, mas na verdade eu acho que é uma troca, não é sempre só essa devolutiva, né? Tem que ser essa troca. É isso, Alexandra, né? Então, Isso, Alexandre. para mim é Fala, questão da Mônica. empatia mesmo. É empatia de entender tudo que aquela criança vive, tudo que aquela criança passa, né? Que eu não tive essa empatia na minha época, sou sub-70, você imagina o que eu vivi na minha época. Então eu tento ter empatia e eu tento mudar, modificar tudo que eu vivi, eu não quero que eles vivam. Acho que é repensar, né, Mônica? Fazer uma outra escola, construir outras práticas também, né? Que mais? Estava pensando aqui, Luiz, que a gente pensa muito nessa questão do texto marcado, né, desse texto escrito, mas o quanto isso também pode aparecer no texto lido. Recentemente, um aluno fez um texto de trabalho no primeiro ano, né, junto com o Luiz, assim, um texto de uma página inteira. E aí eu fui tentar ler o texto dele. No momento em que eu comecei a ler, ele me olhou e aí falou assim: "Não, então eu errei." Então, olha para mim, modelo, o que é que você escreveu? Talvez eu tenha lido errado. Ele, não, eu escrevi, mas você começou a ler, eu já vi que está errado, eu já nem lembro mais o que eu escrevi. Então, até nessa nossa ansiedade de tentar ler, de tentar compreender o que o aluno escreveu, às vezes a gente mina a potência desse aluno, né? Esse momento de criação que ele se dedicou tanto, que ele criou suas hipóteses e a gente coloca as nossas hipóteses como a certa e vai silenciando esse aluno. Perfeito, Nathalie. É um pouco isso, né? De pensar sobre isso. Eu também já fiz isso, já li, falava assim, não estou entendendo, né? Eu acho que é um pouco pensar esse lugar do erro, desse medo de errar, né? E a gente tem trabalhado muito isso com as crianças lá no primeiro ano, por causa do projeto Animais, né? E das hipóteses, assim, das crianças levantarem, tirarem dúvidas, falarem, de perguntarem, de se colocar sem medo, né? Sem medo de errar, sem medo de ser feliz também. Que eu acho que isso é uma função interessante. Tem um livro chamado Porquê dos Bichos, né? Que é um livro que a Bonnie indicou para a Júlia, que era parceira da Maíra, que depois me indicou, que é bem interessante porque ele é um livro que parte das hipóteses das crianças, né? Eu acho que isso é bem interessante a gente trabalhar, né? O que é que elas pensam, e aí a gente vai construindo e reafirmando. Às vezes a gente não precisa falar nada, né? Elas vão reelaborando nesse processo. A Mônica, a Glória até falou, elas são ótimas fontes de aprendizagem e de ensino também, né? Nos ensinam bastante.
E aí, gente, já são 8h20, porque a gente vai acabando, né? Está indo lá para acabando. A gente elencou, né? Maíra e eu elencamos alguns princípios éticos e poéticos do erro, para a gente pensar, porque a gente foi trazendo elementos da prática, a gente trouxe as nossas experiências, traz as nossas narrativas nesse processo, e aí a gente fala assim, e como é que a gente termina, né? Porque assim, o trabalho também, eu fico pensando, não dá pra, tem coisas na educação, né? Eu acho que tem muitas coisas. Não dá para ter uma receita de bolo, né? O que a Nathalie faz com a turma dela não necessariamente vai dar certo na minha turma, né? E não necessariamente o que eu faço na minha turma esse ano vai dar certo na turma do ano que vem, né? Porque as crianças são outras. Às vezes eu vejo muito isso, às vezes quando eu estou muito cansado eu vou dar aula, né? Eu fico muito sem paciência, então tudo isso interfere na prática, né? Eu acho que isso também é um pouco para a gente pensar. E aí a gente foi elencando alguns princípios éticos e poéticos entremeados da prática, que no nosso caso é teoria também, porque a gente defende que teoria e prática caminham juntas, né? Que o nosso fazer é um pouco isso, né? E aí a gente traz essas imagens do CAP, dessa nova sede, a gente está nesse novo prédio. Um dia eu espero que a gente possa ter uma formação e que todas vocês possam ir para o CAP, conhecer as salas, fazer uma roda, que a gente possa movimentar aquela estrutura e questionar e problematizar e falar das realidades, depois tomar um café muito bom, porque eu acho que isso também vai constituindo, né, esses múltiplos espaços dos quais nós nos formamos como professores e professoras. E eu aprendo muito, né, com as colegas, eu aprendo muito na troca também, né? E aí a gente vai passar, Nathalie, para o próximo desses princípios. O primeiro princípio que a gente elencou, ai meu Deus, calma aí, é pensar o cotidiano como um caminho possível da dimensão política do trabalho pedagógico. Debatemos coletivamente o erro? Gente, será que a gente está escutando as crianças? Será que a gente coloca isso, né? Que é uma roda, mais uma roda dessas múltiplas, essa é uma roda ainda na Santa Alexandrina, dessas múltiplas rodas que a gente faz no CAP, né? Será que a gente debate e fala assim, mas o que está errado? O que é que você pensa? Como você constrói? Será que a gente faz isso no nosso cotidiano? A gente tem espaço para isso no cotidiano? Uma pergunta. Daqui para frente é só pergunta. Eu respondi uma fala sua bem antes do início, mas eu vou pensar sobre a sua pergunta atual agora. Que eu fiz processo de alfabetização, né? Eu sou da UERJ, e a professora sempre falava muito sobre a gente não só reproduzir, né? Que o problema não são os métodos, é como você usa eles também, que não é só sobre você aplicar métodos, é você ter uma atitude alfabetizadora, você considerar o sujeito e trabalhar a partir do que ele traz para você, do que ele é, né? Então, eu lembro sempre disso, dessa atitude alfabetizadora, que o problema não são os métodos, é como você usa eles também. Nossa, perfeito, né? Um pouco pensar sobre isso, né? Eu acho que, assim, pensar como é que a gente debate isso, como é que a gente debate o que essas questões, né? Eu vejo muito isso, eu tenho feito muito no ensino da matemática, né? A gente trabalha muito com jogos lá no CAP, sobretudo assim nesse início, né? E aí as crianças a gente faz e pergunta, e essa semana na roda aconteceu isso também, né? Pensando até matemática, mas era roda de leitura, e aí uma criança falou assim, né? 6 vezes 6 é 12. Aí eu perguntei assim, né? É, Heitor, por que você acha que 6 vezes 6 é 12? Né? O que significa esse 6 vezes 6, 12? Aí teve uma criança que rapidamente, né, a Aurora levantou e falou assim, não, Heitor, 6 vezes 6 não é 12, porque 6 mais 6 é 12. Então, 6 vezes 2 é 12. Então, 6 vezes 6 tem que ser 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Até tomei um susto, né? Falei, a Aurora tá na pós-graduação capiana, né? Aí eu fiquei assim, e aí ele falou assim, nossa, eu não sabia disso.
Então, como é que a gente... Isso está no cotidiano, né? Como é que a gente debate, como é que a gente constrói, como é que isso chega para a gente, né? E como é que a gente lida com isso também, assim, dentro desse espaço, que é um trabalho que a gente vem fazendo e vem assumindo como dimensão política. Tenho vários colegas no CAP com trabalho, com textos sobre roda. Eu tenho citado muito o trabalho da Boni, que teve aqui, e da Crisan. Elas têm um texto juntas falando sobre a roda. Eu tenho citado essa discussão curricular, né? A roda como forma e conteúdo. Então, assim, é muito importante isso, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da roda vai nos constituindo e a gente vai também, né, produzindo esses sentidos. Pode passar, Nathalie, estou vendo o horário. O currículo, a didática como disputas de território e sentidos, né? Por que não errar? Isso eu fiquei pensando muito na discussão que Nathalie trouxe, Boni também, na última semana, né? Que a Nathalie falava sobre a questão da agenda, né, Nathalie? As crianças também lá na sala, elas gostavam no início, mas elas começaram a falar assim, ai, que coisa chata. E eu também gostava da proposta, né? E aí a gente também tem que disputar essa proposta, né? E aí elas começaram assim, e eu descobri que algumas crianças não gostam de fazer as palavras vivas, né? Pelo que a gente pega um tema e vai escrevendo lá na agenda. Mas eu fico pensando o seguinte, como essas disputas de território, de sentido, por que a gente não erra, gente? Por que não errar, né? Por que a gente tem medo do erro? Será que ele é violento demais? Na roda, segunda-feira, teve uma criança que falou isso, né? Professor, a gente não pode ter uma educação do medo. Aí eu falei, Davi, o que é educação do medo? Uma educação que bate, que é violenta. Aí eu fiquei até assim, falei, meu Deus. Ele, não, educação do medo não pode. Então, assim, o que acontece, né? A Boni está aqui, ó. Amo as rodas. Eu também, Boni. E as rodas estão rendendo, gente. E esse espaço, né, é muito interessante pensar, né? Por que não errar na escola? E aí eu volto à frase aqui acho que foi da Fernanda, foi da Fernanda que ela fez uma frase muito forte na escola, não admite o erro, né? Não tem um lugar do erro. Cadê? Estou tentando achar aqui. Alexandra. Alexandra, né? Eu acho que assim, o erro parece ser algo que não faz parte da escola. Forte isso, né? Fala, Alexandra. Não, desculpa, é que falou meu nome, eu tava fazendo outras coisas aqui, né? Ah, Mas tô ouvindo também, mas eu achei que eu tava com o microfone aberto, mas na verdade tá fechado, não, aí eu não. abri. Ah, tá. Por que não errar, né? Porque a escola não admite o erro, né? Nossa, é muito forte. As crianças, elas acham que a gente sabe tudo e que a gente não erra também, né? Então, assim, é bem interessante também pensar isso. Eu falo, gente, eu não sabia disso, tô aprendendo com vocês. Eles ficam assim, né? Como se a gente tivesse que saber tudo, se a gente tivesse que saber tudo sempre, como se a gente não pudesse errar. Então, acho que trazer essa dimensão, né? Esse é um trabalho que a gente fez coletivo lá, eu acho que essa turma de 2018, na Santa Alexandrina, a gente fez um trabalho que era sobre essas crianças, a gente estava naquela crise do Estado, a gente mudou as turmas, né? E a gente começou a discutir o que é o grupo. Então a gente trabalhou a filosofia Ubuntu, falando sobre a turma e sobre o coletivo. E eles foram escrevendo, né? Generosidade, paz, amor, compaixão, amizade. E eles fizeram essa bandeira, né? Eu fiz até com a turma do ano passado também, que tinha umas questões de comportamento, e a gente foi trabalhando o que é o Ubuntu, trabalhando as imagens, e depois eles produziram essa bandeira para a jornada. Pode passar, Nathalie. A outra pergunta, a outra imagem, né? E aí volta um pouco lá a discussão, né? O conhecimento do mundo também pode ser o conhecimento da escola. E a gente fez esse é uma criança também de terceiro ano, que eram crianças, gente, que tinham várias questões, se a gente fosse pensar de erro no texto, né? E aí se escrevia 3 linhas, né? Tinha crianças na turma que escreviam, faziam reescritas, escreviam histórias, né? E esse garoto ele escrevia 3 linhas, né? E aí, no final, a gente fez um seminário sobre os bairros, que era o projeto do terceiro ano, né?
o bairro da escola. Esse garoto, ele fez esse trabalho, né? Ele fez um mapa do bairro dele, Sampaio, puxou uma linha, levou o bairro aos pontos de referência, traçou do bairro. Cara, ele mostrou tantos conhecimentos que eu fiquei assim, sabe quando você fica assim, tipo, impressionado? E assim, e se a gente coloca essa criança no lugar do erro, do não saber, da dificuldade, né? A gente não valoriza o que ela sabe, né? E aí eu sempre gosto de pensar que o conhecimento do mundo também pode ser o conhecimento. Defendo que seja, né? Mas nem sempre é, mas que ele pode ser o conhecimento da escola. E aí, assim, desses múltiplos conhecimentos, que até a Nathalie falou, né, do garoto da borboleta, que é isso, né, Nathalie? Às vezes ele está lá, não está sabendo, está escrevendo borboleta com M, mas ele vai na apresentação e fala, explica, e faz conexões, e traz outros conhecimentos que sequer você imaginava que aquela criança poderia ter. E a gente abrir espaço, né, para as várias formas, né, desses conhecimentos, né, da oralidade, da escrita, né, enfim, das múltiplas formas. Fala, Maíra. Eu acho que você falando, eu fiquei pensando em duas coisas, assim, né? Primeira coisa, como é difícil para a gente entender que não só a escola, mas como também as crianças, elas são produtoras de conhecimento. Eu acho que quando a gente entende que a infância, né, de uma forma mais ampla, falando da infância, ela é produtora de conhecimento, e aí isso tem a ver com a concepção de infância que a gente tem, né, que foi aquilo que a gente falou lá no primeiro encontro, isso muda totalmente a nossa visão para as crianças. Primeiro, a gente entender que ali naquele espaço, naquele tempo, naquele espaço, naquela roda de conversa, a gente está produzindo conhecimento. Eu acho que isso coloca a gente numa outra visão sobre aquele espaço. E entender que aquela criança ela vai trazer conhecimento. Essa semana aconteceu uma atividade na minha sala que as crianças pesquisaram sobre marco temporal. A gente está pesquisando os povos originários do Brasil, então eles foram pesquisar o marco temporal, enfim. E aí algumas crianças vieram muito felizes de casa porque uma das coisas que a gente propôs na atividade, né, para fazer uma tarefa de casa, era que elas fizessem levantamentos de fontes seguras para falar dos povos originários. E aí elas vieram assim, uma das crianças falou, olha, minha mãe falou o seguinte, que esse assunto é novo, então não tem muitas fontes e tal. Aí a outra falou assim, na minha casa ninguém sabia o que era isso, né? Então eles tiveram a oportunidade de levar esse conhecimento para as famílias, e eu tentei valorizar isso. Falei, olha, tem muita coisa que vocês vão aprender aqui, que vocês vão aprender nas pesquisas de vocês, que vocês vão ensinar para outras pessoas. Vocês estão trazendo aqui para cá, não só para a roda, mas para as casas de vocês, muito conhecimento. E a gente falar sobre isso com crianças é revolucionário, porque a gente vive em uma sociedade que é adultocêntrica, que é centrada no adulto. Então, muitas vezes, o conhecimento que eles trazem, seja da escola, seja a partir das reflexões que eles fazem, das inferências de mundo, de tudo isso, é totalmente desvalorizado. É muito comum uma criança trazer um conhecimento, a pessoa falava, você está mentindo, não é isso, não é bem assim. O tempo inteiro, quando a gente faz reunião de responsáveis, as famílias falam assim, não, fulano me falou, e eu disse, não, não é isso não. Porque às vezes a gente combina essas coisas com as crianças, né? E a gente, por exemplo, nessa tarefa de casa, essa última, que eu passei, eles tinham que pegar uma pesquisa que eles já tinham feito e organizar a pesquisa, os dados da pesquisa. E aí várias famílias mandaram outra pesquisa, de outro povo, de outra etnia. E aí uma criança falava, eu falei para minha mãe que era de novo dos Pataxós, mas ela falou que não era, que era para eu escolher outro. Então, quer dizer, ele chegou com a informação, que foi a informação combinada, que era pegar a pesquisa e organizar os dados da pesquisa, e a família achou que não fazia sentido aquilo, que tinha que fazer uma nova pesquisa sobre uma nova etnia, mesmo a criança trazendo a informação. Então, assim, falar sobre isso com as crianças é também uma forma, que aí eu acho que é o próximo slide, né, Luiz, que a gente falou sobre o erro enquanto Pode dimensão passar. política. Não sei se é nesse. Não. Não, esse é do princípio científico também, eu acho interessante. Mas pode ser o do princípio científico. Essas pesquisas, por exemplo, que eu estou contando para vocês, uma das primeiras coisas que eles partiram, né, foi a partir do levantamento de hipótese. E o que é fazer ciência, né? Isso a gente hoje ficou conversando, eu e o Luiz. O que é fazer ciência? O que a gente faz quando a gente está fazendo ciência?
a gente está levantando. Primeira coisa que a gente faz é levantar a hipótese. E se a gente tem medo de errar, a gente não levanta hipótese nenhuma. Porque muitas hipóteses estão equivocadas. E o que a gente precisa para fazer ciência, né? É a possibilidade de se arriscar para o erro. Então, assim, é possível fazer ciência com medo de errar? Eu já vou responder para vocês, não é possível. Porque se a gente está com medo daquele resultado ser negativo, se a gente está com medo daquela hipótese estar errada, se a gente a gente não vai fazer ciência. Pelo contrário, a gente vai simplesmente seguir dogmas ou tentar uma explicação científica para aquilo que eu já acredito. E fazer ciência não é isso. Então, o erro ele é um princípio científico. E eu acho que falar sobre isso com as crianças, de que sim, elas vão ali, elas vão pesquisar de novo, talvez elas encontrem informação errada, talvez elas se enganem. Isso é um princípio científico, né? Então a gente está trazendo aí, que aí já é o próximo slide, uma dimensão também que é a política do erro. E em tempos de negacionismo, em tempos de negação da ciência, em tempos falar sobre o erro e sobre a possibilidade do erro e relacionar isso com o fazer político, né, com o ser humano, com as possibilidades de ser crítico, enfim, é trazer o erro para uma dimensão social daquilo que a gente está trabalhando todos os dias em sala de aula, né? É trazer uma dimensão de que errar, né, trazer hipóteses, errar de novo e para aprender é um posicionamento que é sobretudo político. E política e ciência e conhecimento são coisas que estão interligadas. Então, quando a gente está conversando com as crianças pequenas que sejam, né, no meu caso é de 7, né, do Luiz de 6 anos, a gente está ensinando também para elas que esse errar é político, que esse errar é científico, né? Que esse errar tem uma dimensão social. Então não é o erro pelo erro, né? Não é com aquela coisa clássica, né, que a gente pensa muito, se meu aluno está escrevendo antes de P e B, ele está usando N, eu preciso ensinar que é M. Não é essa dimensão técnica que a gente está trazendo. Também é essa dimensão técnica, porque a gente também acredita que essas coisas precisam ser ensinadas. Mas a gente está trazendo uma observações que são mais de cunho político, científico, e de perspectiva mesmo de mundo. Acho que é isso que é importante, assim, acho que isso que fica hoje dessa nossa conversa, né? Luiz, aí, desculpa, Pode engrenei a passar. falar. Não, é ótimo. Não, bate bola. Pode passar, Nathalie. Eu até botei essa imagem, né? É personalista, né? Na imagem. Quando a gente estava fazendo, até mandei para a amiga Maíra, ela não tirou também. Então, aprendemos a ser docentes com as crianças e os nossos erros. Essa aqui é uma expedição que a gente tem. Eu fiz casada agora, né? Porque eu estava no segundo, agora no primeiro, e indo ao Jardim Botânico. E toda vez que eu vou ao Jardim Botânico, a gente aprende coisa nova, né? E aí a gente estava andando lá, a gente foi ver o lago, viu a Vitória Régia, aí viu o sapo, viu a folha do viajante. E aí as crianças, isso foi com a turma de segundo ano, 2022. Então, assim, será que a gente está aprendendo, né, com as crianças e os erros? Isso que a Maíra falou é bem interessante, que a gente conversa as coisas que as crianças, as famílias não acreditam, né? Então, assim, é muito interessante essa ideia de que os adultos não escutam as crianças, né? Que não tem ali, né? E eu acho que a gente está reafirmando um pouco esse lugar, né? Será que a gente está aprendendo, pessoal? O que vocês acham disso? Acho que é uma reflexão importante, né? Que a gente faz do nosso trabalho, né? Do nosso papel aí na condição de professores e professoras. Pode passar, Nathalie. E aí, para terminar, para a gente escutar vocês e pensar um pouco, a gente traz a imagem do Manuel de Barros, que nós gostamos, né, amiga Maíra, bastante, que ele fala: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Eu acho que a possibilidade também ética e poética do erro é pensar um pouco sobre isso, né? De ver o que a gente não tinha visto, de pensar o que a gente não tinha pensado, e aí a gente construir uma outra educação, né? Toda vez que a gente transvê o mundo, eu acho que a gente está construindo também uma outra educação, uma outra escola, criando outros movimentos. O que vocês pensam disso? O que vocês acharam do tema?
que vocês gostariam de falar, de sugerir, que não foi falado? A gente tem um tempinho, pensou um pouco esse final para isso. Eu estudei já, né, um texto de Manuel de Barros, e essa parte, né, de quando ele fala sobre transver o mundo, me marcou, porque eu lembro que quando a gente é criança, né, a gente dá muitas possibilidades para uma coisa que a gente, enquanto adulto, dá uma única possibilidade, porque a gente já definiu que aquela coisa serve só para aquilo. E quando a gente é criança, essa possibilidade de transver aquilo ali que a gente ainda não definiu o que ela é muito mais fácil. Eu acho que quando a gente é adulto e dá nome para tudo, dá sentido para tudo, transver as coisas é muito difícil, né? Você criar isso de ficar fazendo esse movimento de transver as coisas, de entender que ela vai ter outro significado e tudo mais, é um movimento difícil, assim, quando a gente é criança isso é mais fácil. E a gente não pensa nisso o tempo todo, né? E quando vem uma criança, traz outra possibilidade, a gente às vezes está enxergando ali como um erro, mas na verdade é uma outra forma também que a gente pode estar ali reconhecendo. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento contínuo, né? De transver e de enxergar aquela nova forma que a criança está trazendo para a gente até, e não só achar que tem uma fórmula e que devia ser daquela única forma, sabe? Perfeito. E aí vai casando, né, os temas com o currículo, as infâncias, as avaliações, o erro, e vai construindo um pouco essa formação, né, que o Dialogia está propondo, né? Quando a Ana mandou a primeira vez o texto, eu gostei muito dessa coisa das ideias, força da docência, né? Daquilo que a gente propõe, de talvez estivesse numa roda, né, conversando, e aí trazendo. Mas como a Bonnie falou no último encontro, né, que o aluno dela disse que a roda não era só sentada, a roda é a palavra, a circulação da palavra, aquilo que a gente troca, que vai, que vem. E mais? Quem gostaria de abrir o áudio aí e falar? Acho que essa questão do transver o mundo, Luiz, me lembra muito o que foi falado aqui, né? De como que às vezes a gente vai pegando os nossos traumas, as nossas aprendizagens de avaliação, como a gente lidou com o erro na nossa infância, né? Como a escola lidou com os nossos erros também, e aí a gente vai transferindo isso. Então, essa possibilidade de transver o mundo para nos repensar mesmo as nossas práticas docentes, o quanto a gente está de acordo com aquilo que a gente acredita, ou às vezes a gente está reproduzindo traumas que foram criados na gente, e a gente vai repassando para os nossos estudantes, né? Então, vamos transver também nossas práticas, nossos mundos. É momento para isso, né? Para aprender coletivamente, né? Aprender com o outro. E eu fiquei pensando muito nisso, né? O texto sobre o João Pedro dá um acalento, mas eu pensei quantas coisas erradas eu já devo ter feito também como professor, né? Coisas erradas não no sentido do erro conceitual, do erro do conteúdo, né? Mas falando do erro de práticas, né? De ensinar de uma forma que eu falei assim, gente, hoje eu não acredito mais nisso, né? Sei lá, de construções, né? Como é que eu marquei, né? De forma talvez negativa. Então a gente vai pensando a nossa condição, né? De professores e professoras nesse processo. Luiz, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, né, que eu acho que a sua fala de hoje, e já agradecendo você e Maíra, né, por essa conversa, né, porque foi uma conversa muito boa. Você costurou esse tema, vocês, Maíra, e você costuraram esse tema de uma maneira tão, se eu disser simples, parece banal, né? Parece pouco, mas é que o simples para mim é muito importante, né? Então eu quero manter a palavra é simples mesmo, né? Considerando o simples como muito importante, um diálogo que chega, né? Que atinge o outro, porque aqui a gente tem professores de terceiro ao quinto ano, a gente tem as meninas da pedagogia, e a gente tem também os professores que estão no projeto de aceleração. E aí eles estão com crianças que já viram,
já passaram pelo processo de alfabetização algumas vezes, né? Vão, voltam, repetem o ano, né? Então, como é importante para cada um desses professores que ouviu e está participando aqui com a gente, né? Fechar com o Anel de Barros, dizendo para a gente transver, né? Com essa maneira simples que esse poeta, né, da simplicidade, né, fala das infâncias, e fala do rio, e fala do lugar, e fala do brincar, né, e fala para a gente olhar de novo, né, porque transver é tentar ver de novo, olhar de novo para essas crianças que não aprenderam, essas crianças, os seus erros, o que está nos dizendo essa passagem delas de volta, né? Que volta para cá, que agora a gente tem que acelerar. O que elas já sabem, né? O quanto elas já sabem, porque é muito conhecimento que essas crianças estão trazendo até aqui, né? Então a gente tem que ter olhos de ver, olhos para olhar para o que eles já sabem. E o que a gente considera um erro, ter olhos de ver também, né? O que esses erros estão nos apontando. Então, eu acho que a fala de vocês hoje, gente, vocês me corrijam aí se eu estiver errada, professores de Mesquita, né? Mas eu acho que ela alcança esse grupo de uma maneira interessante, né? Para a gente refletir, para a gente pensar sobre nós, né? Porque às vezes a gente, na nossa prática, no nosso lugar lá da escola, às vezes nem nós estamos muito satisfeitos conosco, né? Eu estou saindo aí de um 5º ano, que foi o ano passado, onde eu tinha pais responsáveis de crianças muito duros, né? Alguns muito duros, porque a gente veio da pandemia e essas famílias queriam o conteúdo, e como é que eles vão para o 6º ano, e o conteúdo e a matemática, cobravam muito a matemática, mais do que as outras áreas, né? Aí hoje recebo lá na minha sala, porque eles vêm, né? Quando eles estão lá no 6º, no outro prédio, eles vêm nos visitar. Aí eu recebo a Bia no calor da emoção, a gente indo para uma expedição. Ai, estavam os ânimos acalorados, a gente querendo mais uma postura das crianças e tal. Então a gente estava com os ânimos assim. Aí a Bia entra na porta na hora errada, tadinha. Aí eu, oi, Bia, oi, Bia, agora elas vão só visitar, né? Ela falou assim, não, Ana, eu não vou atrapalhar, não, eu só quero te contar que eu tirei 10. Oi, Bia, tirou 10? Onde, Bia? O quê? Na matemática, eu tirei 10. E os meus pais falaram para eu vir falar isso para você. Falei, ai, que presente, obrigada. Né? Aqueceu meu coração, eu abracei ela, até chorei, né? Porque eu choro mesmo. E ela também. Então, assim, às vezes a gente acha que está tudo ruim, está tudo errado, né? Mas que a gente tenha olhos para ver que essas crianças estão por ali, né? Buscando da gente algo mais, essas famílias, um nível de exigência, né? Mas a potência dessas crianças, ela é muito maior do que a gente pode acreditar. Essas que estão no Acelera, essas que já passaram pela reprovação, porque o sistema faz isso com a gente, né? A gente precisa segurar em alguns momentos. Então, eu queria trazer essa fala. Eu não sei se o que eu estou dizendo condiz com o que vocês estão pensando, mas é uma fala de agradecimento a vocês, meninos, Nathalie, Maíra, Luiz, Boni, que teve na semana passada, Camila, a Maria Cristina, que está por aqui, né? E Ju Godoy, né? Então, essas falas, como o Luiz bem disse, elas foram se costurando. Então, se hoje eu comecei triste, eu estava meio triste, sabe, gente? Primeiro que eu estava com uma dor de dente. E depois, porque a gente está longe. E eu queria tanto estar lá na sala, e esses textos que o Luiz trouxe, né? Que a gente pudesse circular de mão em mão, que vocês pudessem perguntar mais, que aqui eu sinto o grupo muito tímido. E na sala elas falam, né? Na sala elas falam mais. Então eu comecei triste, mas eu não. Agora eu encerro tão feliz. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.
e eu acho que as pessoas escreveram, eu vou parar de falar Mas para... antes disso, Ana, a gente tem uma revelação, porque a Nathalie nos ajudou. A gente descobriu o que significa a palavra que está na revista da almofada. Depois de anos, Nathalie vai mostrar para a gente aí. E quem quiser abrir a câmera também, depois eu já pedi para abrir a câmera para tirar Nathalie, foto. você é gênia. Nathalie chegou, gente, ela já chegou revolucionando. É muito boa. Chegou com uma vontade de trabalhar, de No ficar. Google Imagens. É. Joguei a imagem no Google. Olha aí, garota E muito fala boa. sobre almofadas em crochê, projetos com todos os padrões e diferentes maneiras de fazer almofadas super originais. Olha só, gente, almofadas. Então a palavra é almofadas, ó. Gente, que interessante. Que língua é essa, Nathalie? Aí eu já não sei. Caramba! Tu deixa Aí pro você tá próximo. pedindo muito, Luiz. Deixa pro próximo. Não vou arriscar. Será que se lê de trás para frente? Não. Eu não porque sei. tem um K, tem outra, É. outra lógica. Gente, muito obrigada. Assim, para a gente terminar, a gente vai pedir para vocês abrirem a câmera e a gente queria fazer uma avaliação rápida também, se vocês pudessem falar em uma palavra que vocês acharam do encontro, vocês escrevam no chat. Seria uma forma, se a Regina falou que está sentindo falta dos encontros presenciais, eu acho que é uma forma de acolhimento também, né? Então a gente vai talvez desejar, né, falar em uma palavra aí, fazer uma avaliação do que que vocês acharam do encontro de hoje. Se vocês pudessem colocar no chat, porque é uma forma da gente jogar a palavra, trocar energia, já que a gente está junto e separado. E aí o pessoal vai abrindo a câmera, né? Falou que foi enriquecedor. Jaqueline trouxe que foi produtivo, maravilhoso e produtivo. Vou botar minha palavra também, ó. Rony e Fernanda falaram que foi reflexivo. Luiz achou desafiador. Ana, animador. Elisana, enriquecedor. Camila, instigador. Maria Cristina puxou na reflexão. Maria de Fátima trouxe que foi puro e verdadeiro. Maravilhoso, animador, enriquecedor. Eu acho que é isso, né? Aí a gente pode tirar uma foto coletiva. Nathalie vai bater? Tô de pijama e descabelada. Ah, Fernanda, não importa. Bom te ver, bom ver as pessoas. Glória, Fernanda, Mônica, Maria. A gente vai, né? Pode? Vamos lá? Oi, ficou boa. Gente, eu quero agradecer a Ana, ao projeto. A gente se vê aqui. Semana que vem, a gente continua com o mesmo tema. Aí a amiga Maíra vai fazer a mediação. E aí, semana que vem, a gente tem convidadas especiais. Venham preparadas para perguntar, falar, provocar, questionar. Semana que vem eu vou tentar entrar, mas eu vou estar num congresso na Unicamp. Aí eu não sei, vou tentar entrar do tablet lá do evento, mas aí a gente vai se falando. Se eu não estiver aqui, justifico minha falta. Obrigada, gente, por hoje. A gente se vê semana que vem. Isso. Não desanima não, tá, gente? Que tá online, mas em agosto a gente está lá no presencial novamente. Então, não nos abandone. Vamos seguir esse caminho possível para o momento. Daqui a pouco vocês estão de recesso. O nosso é diferente, eu já falei sobre isso. O encontro está gravado sim, tá bom? Um abraço a cada uma, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Aí que as palavras aí nos tragam energia, gente. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Gente, lembrando que o formulário de participação está no chat, tá? Para quem quiser assinar presença, não esquecer. Onde vejo, Valéria, Instagram do Dialogia Extensão.
Você recebe nosso e-mail? Eu vou mandar pelo e-mail. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Boni. A Boni é dialógica, hein? Boni, Camila, É dialógica. doutora Maria Ela tem Cristina. que ir. Vem para cá. Eu vou catar seu documento, já vou lançar você no Já projeto. coloca lá a É matrícula. isso. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Nathalie. Você é maravilhosa. Tchau.